Pessoal, tudo certinho, meus amores? Beleza? Olha, agora eu vou começar um conteúdo diferente, tá? É a parte de zoologia. Nessa primeira aula, nós vamos ver as características que vão determinar exatamente um organismo, mais precisamente um animal, tá certo? Então tu tens aí alguns aspectos, alguns que a gente já havia comentado em aulas anteriores, nós já havíamos trabalhado, já havíamos comentado de forma bastante clara e objetiva, e agora essa aula é só sobre a parte introdutória à zoologia. Aí depois você tem aí a parte de esponjas, os espongiários, quinidários, selenterados, platelmintos, nematóides, até nós chegarmos aos cordados, tá certo? Então a gente começa pelo beabá mesmo, tá? Observe que o termo zoologia, zoo, animal, zoologia estudo, então estudo dos animais. Então a zoologia ela estuda os grupos, os diversos grupos de animais, tá certo? Então eu coloquei aí pra gente um animal. Quais são as principais características para que eu possa determinar que aquele organismo é um animal? Primeiro, ele tem que ser heterotrófico, né? Tu tens aí a condição de heterotrofia. O organismo ele tem que captar nutrientes do ambiente, tá certo? Então, aquele organismo que ele é heterotrófico, do grego, né? Hétero, diferente, trófos, alimento. Então, ele se alimenta de matéria orgânica existente no ambiente. Obviamente que existem, quando a gente chegar em botânica, existem os organismos que são autotróficos ou autótrofos. Esses organismos que são autotróficos, eles produzem matéria orgânica, são os vegetais, são as algas cenofíceas, são as macroalgas do grupo dos protozoários, tá certo? Então, essa é a primeira característica de um organismo, de um animal, tá? A segunda é a pluricelularidade. Todos os animais, eles são pluricelulares, todos eles, tá certo? Então, desde os poríferos até os cordados, até nós que somos primatas, nós somos pluricelulares. Nós encontramos vários tipos de células formando o nosso corpo. Isso aí vem de uma característica muito interessante, né? Da blasteia, que é exatamente uma condição de milhares de anos, onde você teria a unicelularidade, onde esses organismos unicelulares, essas células começaram a se agrupar, começaram a se reunir, então tu tinhas aí só uma condição de reprodução, processo mitótico, então elas começaram a se juntar, se reunir ali, por um processo de quimiotaxia. E a partir daí, você tem um processo onde eu deixo a unicelularidade, né, e começo a encontrar também agora a pluricelularidade, não é isso? Por isso nós temos organismos uni e pluricelulares, beleza? E todo animal, ele é eucarioto. Você tem cabeça, o que é um organismo eucarioto? Eucarionte, o que é isso? Eu próprio, verdadeiro. Então são aqueles organismos, todos os animais, eles se apresentam para a gente com um núcleo organizado. O núcleozinho, ele é organizado, ele tem uma carioteca. Você encontra nos eucariotos a chamada compartimentalização. Cabeça, o que seria isso? Para cada função, para cada estrutura, para cada organoide que nós encontramos no citoplasma, nós vamos observar exatamente compartimentos. Cabeça, como assim? Compartimento dentro da célula? É exato. Você tem uma célula animal, tu tens um compartimento para viabilizar o processo de energia, a mitocôndria. Tu tens o retículo endoplasmático rugoso, que vai auxiliar a produção de proteína. O retículo endoplasmático liso vai auxiliar a produção de lipídio. Os lisossomos, eles se apresentam para a gente com as hidrolases ácidas para começar e para promover o processo de digestão, né?
Então observe que para cada estruturazinha você tem um compartimento que apresenta determinado tipo de funcionalidade. Desculpa. Até mesmo no núcleo, você tem ali a carioteca, né? A carioteca, cariomembrana, ou membrana nuclear, que reveste o núcleo e não deixa esse núcleo totalmente disperso, esse materialzinho genético, esse DNA disperso. Não é isso? Beleza? Então essa é a primeira parte. Aí vamos aos filos. Amores, existem vários filos de animais. Não são todos que são trabalhados no ensino médio, tá certo? Exemplo, você tem o filo dos gnatostomúlida, dos quinorrinca, dos tardígrados. Esses filos eles não são trabalhados. Os que são trabalhados são aqueles que apresentam maior representatividade para a gente, que são melhor percebíveis, né? São mais percebíveis aí no ambiente para a gente. Exemplo, aí eu coloquei para vocês os 9 grupos aí, os 9 filos que são mais abordados. Os poríferos, aí você tem as esponjas, os espongiários, né? Até o pessoal fala muito do Bob Esponja, que é muito interessante, né? Se você analisar, existe uma dicotomia no que se diz respeito ao desenvolvimento dos poríferos. Eles são ditos parazoários. Por quê? Para quer dizer ao lado. Zoário vem de organismo. Então, os poríferos eles não desenvolvem, eles não conseguem formar tecido. Você tem grupamentos de células. E esses grupamentos de células é que vão formar exatamente o organismo. Beleza? O animal. Tranquilo? Você tem aí os quinidários, do grego quinida, quer dizer urtiga, e ário vem de zoário, de organismo. Então são aqueles organismos como a caravela, como a anêmona, como a água-viva, que liberam substâncias tóxicas a partir das suas células, a partir dos seus quinidócitos, tá? Então, a cabeça, mas eu já ouvi falar que selenterado pode ser que quinidade pode ser chamado também por selenterado, certo? Também, porque são os primeiros organismos na escala evolutiva que apresentam tubo digestivo. Então, selenterado vem de selêntero, e selêntero do grego quer dizer intestino, tá certo? Beleza? Platelmintos, um grande representante desse grupo é exatamente a planária, né? A planária você tem aí um organismo que é caracterizado como um platelminto, né? Na escala evolutiva você tem os poríferos, quinidários, depois os platelmintos, que você encontra aí também outra classificação para eles são ditos acelomatos, que a gente vai ver um pouco mais à frente, né? Os nematóides, os nemátodas, não é isso? Nema do grego, fio, são aqueles organismos que se apresentam com forma de fio, né? Eles são alongados, áscaros umbricoide, oxílios vermiculatos, né? Então esses organismos eles são do grupo dos nematóides. Eu nem havia falado, mas os platelmintos, plato quer dizer chato, achatado. São vermes que se apresentam para a gente com sua morfologia achatada. Anelídeos, aí você tem sanguessugas, você encontra as poliquetas, você vai encontrar esses organismos que se apresentam um corpo anelado, alongado, né? A minhoquinha também é um dos representantes aí para a gente. Artrópodas, os artrópodes você tem uma variedade, uma quantidade enorme de organismos nesse grupo, né? No caso dos artrópodas, você tem 5 grupos aí que formam o filho dos artrópodas, que são os xilópodas, os diplópodas, aí você encontra os crustáceos, os insetos e os aracnídeos, tá? Beleza? Moluscos apresentam corpo mole, artrópoda, artro do grego, articulado, podas, pés, patas ou pés articulados. Os moluscos aí você encontra as ostras, os mexilhões,
polvos, lulas, sépias, náutilos. Então, todos esses são organismos do grupo Filomolusca. Molusco vem do grego molis, tá? São organismos de corpo mole, tá certo? Os equinodermos, também chamados simplesmente por equinodermatas. Equino do grego quer dizer espinho, ou seja, são aqueles organismos que apresentam corpo coberto por espinhos. Aí os grandes representantes dos equinodermos, você encontra os ouriços do mar, as estrelas da praia, né? As bolachas da praia, as estrelas do mar, os ouriços. Então todos esses são organismos equinodermatas, tá? E os cordados, onde eu sempre coloco uma dica aí para vocês, tá? Os cordados são aqueles que param. Eita cabeça, o que tem a ver? Parar cordado? Param é uma sigla, quer dizer, peixes, aves, répteis, anfíbios e mamíferos. Então são todos esses grupos que você encontra aí nesse filo dos cordados, beleza? Então após dar esse upgrade para vocês, vê aí o próximo slide. Você tem organismos que vão apresentar diplastia ou triblastia. Organismos diblásticos com 2 folhetos, ectoderme e endoderme, ou 3 folhetos, ectoderme, endoderme e mesoderme. Beleza? Tranquilo? Isso aí a gente viu logo no início, lá em embriologia, tá? Presença do blastóporo. Esse blastóporo, se ele der origem primeiro à boca, o organismo ele vai ser proterostômico. Se ele der origem primeiro exatamente ao ânus, ele vai ser um deuterostômico. Deutero do grego, segundo, depois, tá? Prótero, proto, antigo, primeiro, arcaico, alguma coisa desse tipo, tá? Então, proterostômio, primeiro boca, depois do ânus, no desenvolvimento embrionário. Deuterostômio, primeiro ânus, depois a boca, durante o desenvolvimento embrionário, tá? Aí embaixo, eu gostaria que vocês acompanhassem aqui com muito carinho, nós temos animais onde uma condição de classificação é exatamente o celoma. O que é o celoma? É a cavidade que vai comportar os órgãos, tá? Mas você não tem só aqueles organismos que são celomados, você tem organismos celomados, pseudocelomados e acelomados. Essa planáriazinha aqui é um exemplo de organismo acelomado. Por quê? O mesênquima, que é essa massa celular que está aqui, ela está preenchendo a cavidade. Então eu digo que ele é um organismo acelomado. Aí vem a dica: acelomado, ele está relacionado ao preenchimento. Beleza? Vê lá o segundo. Eu tenho organismos pseudocelomados. O pseudoceloma é um revestimento, tá? Só na borda da parte interna da cavidade. Então eu digo que está revestido, beleza? Um preenchido e o outro revestido. O terceiro, observe que o revestimento ele é total. Então o celomado, a dica que eu gostaria de passar para vocês é que o celomado ele tem um revestimento total da sua cavidade, né? Observe que o tubo gastrointestinal, ele está totalmente revestido por tecido oriundo da mesoderma. Beleza? Então fica a dica: organismo acelomado, preenchido; pseudocelomado, revestido; e celomado, totalmente revestido. Beleza? Mais um ponto de classificação para os animais. E o último aqui para a gente fechar com chave de ouro, com todo o parangolé do pereguedê, do ziriguidum, do ziriguedê, tá? É exatamente a simetria, né? A simetria, quando você pega um exemplo, uma estrela do mar, um ouriço do mar, uma bolacha da praia, né? Esses organismos, quando você secciona, você vai encontrar raios. Então por isso que a simetria, ela vai ser radial. Olha lá, beleza? Eita, passou aqui, tá? Então a simetria ela vai ser radial, tranquilo? Observa que nessa água viva ela também apresenta simetria radial.
Tranquilo? Idem para essa aqui. Na simetria bilateral, quando você secciona um organismo, tu vais encontrar estruturas idênticas, tanto de um lado quanto do outro. Olha aí esse caranguejozinho, né, que está sendo representado para a gente. Ele é um octópoda, né? Ele tem quatro pares de patas aí, né? Ele tem 4 pares de patas. Então ele tem 4 patas de um lado, 4 do outro quando você secciona ele, não é isso? Observe que ele tem um olho de um lado, ele tem um olho do outro. Então, quando você secciona um organismo e encontra partes iguais, eu digo que a simetria ela é bilateral, tá? E no último exemplo que eu coloquei para vocês, uma simetria bilateral de um inseto, uma simetria radial de uma anêmona, e aí do lado direito um organismo assimétrico, bem que o porífero ele pode também apresentar simetria radial, tá certo? Mas só para exemplificar mais um grupo aí de organismos que se apresenta com falta de simetria. Por isso que eu digo que ele é assimétrico. Beleza? Tranquilo? Então essa é a nossa primeira aulinha de zoologia, tá? Uma abordagem geral no que se diz respeito aos grupos, no que se diz respeito às características, né, que vão determinar que são determinantes para cada grupo, tá certo? E no que se diz respeito aos exemplos de organismos para cada fila ali que eu havia comentado para vocês. Beleza? Mais um aí. Fica com Deus. Abração, tudo de bom, viu, amores?